E já de volta com o nosso programa Vida e Saúde. Muito obrigado de coração por estar aí com você na sua casa, ser acolhido por você. E seja bem-vindo também para participar conosco. Hoje o assunto é emagrecimento. Por isso que trouxemos um dos grandes nomes desse tema no Brasil e no mundo, viu, gente? E porque você viu o currículo aqui. Dr. Maurício Geraldino, especialista em clínica médica geral pela Faculdade de Medicina de Marília, especializou-se também em homeopatia pelo Instituto de Homeopatia François Lamazon de Ribeirão Preto e em psicoterapia e psicanalítica pela Faculdade de Medicina de Marília. Então ele entende não só do organismo, do corpo, mas da mente, né? Da mente, como funciona isso. Doutor, vamos falar um pouquinho disso. Ou seja, tem um fator genético nisso tudo? Ou seja, uma pessoa que tem já nasce predisposta a engordar e um cromossoma lá já deu errado e já nasce com isso, doutor? Exatamente. Então, esse é outro aspecto que a gente vai abordar. Existem defeitos genéticos que já apresentam já na criança ao nascer. E ela vai desenvolver uma obesidade mórbida desde pequena. Então, existem algumas síndromes genéticas, são mais raras, né? E que já se evidenciam e fica evidente no primeiro ano de vida. Porém, as pesquisas evoluíram e foram se descobrindo que também existem alterações genéticas na produção de determinados hormônios que diminuem o apetite. Okay. Então, existe uma interação entre hormônios que diminuem o apetite e hormônios que aumentam o apetite, dão o apetite, né? Um seria orexígenos, que aumenta o apetite, e anorexígenos, diminui o apetite. Okay. Isso tudo ocorre a nível de hipotálamo, no cérebro, certo? Então, defeitos genéticos de hormônios que vão diminuir o apetite, obviamente, os que aumentam sobressaem, e isso vai levar à obesidade. Então, existem vários tipos de defeitos genéticos que hoje a ciência já sabe, só que não tem como contornar ainda esses defeitos, certo? Então, fora essa questão, é comum entre irmãos você ter um irmão obeso e um irmão magro. Tem um indivíduo que come 3, 4 pratos de comida e não emagrece 1 grama. O outro comeu 1,5 prato e vai engordar, né? Na mesma família, né? O que acontece? Existem alguns outros fatores genéticos que nós ainda desconhecemos, que ele pode comer e que não vai engordar. E esse aqui vai engordar. Né? Está ligado ao metabolismo. Como o metabolismo é complexo, né? A produção de energia no nosso corpo ela é extremamente complexa, porque existe uma interação entre o cérebro e todo o aparelho endócrino e digestivo. Né? E essa complexidade é que está sendo pesquisada paulatinamente. Ô, doutor Maurício, e essa questão, assim, a gente sabe que muitas das situações estão na nossa cabeça, assim, é a nossa estresse, ansiedade, doutor, aquela ansiedade, o nervosismo, é uma maneira, e a pessoa ansiosa, ela vai compensar, ela vai tentar uma válvula de escape da ansiedade na comida. Então, ou seja, não pode ver uma caixa de chocolate na frente que enquanto não vê o fundo da caixa não vai parar. Como é que se trata essa questão assim? Bom, então vamos falar um pouquinho das questões emocionais que podem vir a ser geradoras de hiperfagia ou de aumento da ingesta de alimentos. Da vontade de comer. Então eu sempre começo assim, abordando que fome é um mecanismo fisiológico que é controlado por essas substâncias que eu acabei de dizer, que promovem a fome, outro diminui a fome, né? Essa interação fisiológica. Porém, existe também na região cerebral regiões de compensações, de recompensa frente a situações de estresse. O estresse é um fenômeno global, social, e cada um tem sua forma particular de lidar com ele. Uns se adaptam, outros sucumbem a ele. Né? Perdem a batalha. Então, quando o obeso chega em nosso consultório, a gente tenta descobrir se o que ele tem é fome ou vontade de comer. E, às vezes, ele não tem isso claro para ele. Agora, conforme você vai perguntando e vai
pesquisando os momentos em que ele come, ele acaba admitindo que ele tem vontade de comer. E uns até falam, eu sei quando eu tenho fome, mas eu também, a maioria das vezes, eu não tenho fome. Eu fico hora beliscando, né? E eu fico buscando alimento. Quer dizer, o que encontrar pela frente, ele vai comer, né? E nem sabe por que está fazendo isso. Muitas vezes são processos inconscientes, né? Bom, a dinâmica psicológica desse comportamento poderia estar relacionada lá no início da relação mãe-bebê. Olha só. Certo? Opa, isso é importante, gente. Isso é importante agora. Quando o bebê, ele mama no peito da mãe, certo? Ele tem primeiro ele sacia a fome dele. Quer dizer, que mãe que não sabe que tem um momento que ele sacia, ele suga, ele pega, mama, tira o leite, certo? E depois ele fica chupetando o bico do seio da mãe. Certo? E às vezes se você tira, ele chora. Quer dizer, então, a oralidade naquele momento está a serviço da alimentação e de satisfação do colo, do aconchego dessa mãe, e através da oralidade que ele se comunica com essa mãe. Essa comunicação era intrauterina, ela passa a ser aérea, fora do útero. Certo? Então, esse aconchego, esse colo, né, esse momento magnífico da amamentação, da vida, então é tudo, não é dar só o leite para o nenê. E, obviamente, isso satisfaz já aspectos de desenvolvimento psicológico do bebê. Certo? Então, é uma fase do bebê extremamente importante, que é a oralidade do bebê. O primeiro contato de alimento com ele é o leite materno, que ele é adocicado. Então, isso fica gravado, de uma forma ou outra, nessas vivências emocionais e físicas, gustativas, olfatórias. Nesse sentido, doutora, assim, a gente sabe que para nós envelhecermos saudavelmente, a gente tem que investir lá atrás, desde o início, desde o momento que você nasceu, você tem que investir. Mas essa consciência vem muito tarde. Muito tarde. Então, para a gente tentar corrigir, salvaguardar algumas situações, por exemplo, a criança pequena tem lá 2, deixou de amamentar. Então, já começa a experimentar outro tipo de alimento, enfim, de pratos diferentes, de guloseimas diferentes. Então, ali vai almoçar com suco, com refrigerante na mesa, enfim, a criança é doce, prefere o suco, prefere o refrigerante em lugar da carne, em lugar do arrozinho, da papa. E daí, como educar se é uma luta para comer um alface, uma fruta, um alimento saudável? Como falar para essa mãe, para esse pai, doutor? Então, aí... Bom, realmente é uma luta, como você está colocando, porque, infelizmente, esses tipos de alimentos que não são tão saudáveis, eles acabam sendo o fator de inclusão social dessa criança mais crescidinha na escola, frente aos coleguinhas. Porque se os coleguinhas comem, por que eu não posso comer? Se os pais compram para mim, por que o meu pai não pode comprar para mim? Mas, na realidade, o que tem que ter uma consciência dos pais, que não vai ser fácil, deles lutarem contra essa tendência e procurar o quê? Uma orientação nutricional para que essa criança possa desenvolver com todos os elementos normais de desenvolvimento do corpo, que são as proteínas, as vitaminas, minerais, os carboidratos e os óleos que não são prejudiciais à saúde. Né? Porque tem os óleos que são prejudiciais à saúde. Então, essa reeducação, na realidade, Frei Rinaldo, ela deveria haver lá da infância e já com os pais. Só que, infelizmente, nem todo mundo tem essa cultura, esse conhecimento, daí a necessidade de tanto aprender divulgar. De tanto aqui aprendendo vídeo de saúde, eu coloco isso também no lugar onde eu vou, principalmente na família que está acompanhando lá em Santa Catarina. Na hora da refeição, esconde-se, tira-se todos os refrigerantes, né?
tira-se, porque daí a criança está vendo, não tem, né? Só no final que vão tomar alguma coisa, né? Só no final para né, fazer um pouco de equilíbrio. Doutor, vamos lá para Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Quem representa é a Claudina Maria Moreira Lages. Aliás, a dona Claudina, o nosso amigo Luiz Henrique está acompanhando o programa, está mandando um abraço para toda a equipe, viu? Obrigado, Luiz, Deus te abençoe, viu? Todo mundo está fazendo assim, Luiz, Deus te abençoe, viu? Que maravilha. Tenho 70 anos, dona Claudina, e peso 84 quilos. Tenho 1,59 de altura e tenho um problema no aparelho digestivo total. Tenho síndrome do intestino irritado, incontinência fecal, esofagite, hérnia de hiato e gastrite do antro, proteína na urina. O gastro proibiu as verduras, o médico de rins proibiu todo alimento animal. Sofro de depressão. O que faço para emagrecer? Engordei após a menopausa. Doutor, nesse quadro todo, vamos salvar essa dona Claudina, pelo amor de Deus, doutor. Dona Claudina, veja bem, parece-me que pelo seu relato, a senhora está com obesidade, tem um problema do intestino, a síndrome do intestino irritável, mas parece-me que tem um problema renal com perda de proteína. E já ocorreu uma restrição de carne, né, de proteína, provavelmente por causa do rim. Então, o seu caso é um caso mais especial, requer mais cuidado, porque além de você ter que emagrecer, que deverá favorecer, inclusive a parte renal, se a senhora for hipertensa ou não, eu não sei, a sua dieta tem que ser mais específica. O controle das proteínas na sua ingesta tem que ser o suficiente para a senhora não entrar em catabolismo, mas também não pode ser em excesso para prejudicar a função renal já comprometida pelo teu relato. Então, mais do que nunca, o seu nefrologista ou clínico deverá acompanhar você com uma orientação nutricional mais específica para poder preservar as funções desse rim nessa faixa etária em que a senhora se encontra. Mas, de qualquer forma, a perda, então, de peso é fundamental, mas tem que ser considerados os aspectos renais no caso da senhora. E não é porque ele falou tudo isso que a senhora vai assim aumentar a depressão. Então trata isso também, porque é um fator psicológico que precisa entrar em equilíbrio também. Né, com certeza. Aí já, porque uma coisa, já fazendo um gancho, nós queremos deixar claro que a obesidade ela é multifatorial. Claro. Né? E, portanto, de abordagem multidisciplinar. Se há depressão, se há ansiedade, isso tem que ser tratado. Isso. Muito bem, doutor, mais um e-mail chegando aqui. Muito obrigado pelas participações. Estão chovendo de e-mails. Graças a Deus, a gente quer fazer isso mesmo. Olá, Frei, eu adoro o programa. Que maravilha. Outro dia, doutor, eu recebi um e-mail que esse programa devia entrar no lugar do Jornal Nacional. Que maravilha, né? Obrigado de coração. É o carinho das pessoas. Já há 13 anos fazendo vídeo de saúde aqui. Que Deus abençoe. Aqui, doutor, já sentaram nesse programa 488 médicos. Olha que maravilha, né? Então, olha o quanto que a gente já aprendeu aqui, né? Que maravilha, viu? Adoro o programa e sempre é bom, procuro participar. Gostaria de saber sobre o regime da proteína. Minha sobrinha, entre parênteses, ela tem 1,70 e pesa 105 quilos. A sobrinha, que chama-se Daniele. Obrigado, viu? Que Deus abençoe. Mas quem está ligando aqui é a Maria Isabel. A sobrinha, que tem essa característica, está fazendo esse regime da proteína. Vários relatos não são muito bons sobre esse regime. Realmente é perigoso? E será que o regime vigilante do peso é o mais adequado para uma pessoa que quer emagrecer sem tomar remédio ou ter acompanhamento médico, né? O nome que está participando é a Lúcia Tonani, mora em São Paulo, no bairro da Vila Carrão, e contou esse relato e falou da sobrinha perguntando sobre esse regime dos vigilantes do peso. Quero aproveitar essa pergunta, doutor. A Maria Vânia Mariano, de Fortaleza, no Ceará, obrigado, Maria. Se os vigilantes do peso ajudam na reeducação alimentar e se a Herbalife, bom, ela colocou ajuda na redução do peso também, tem 1,48 e 100 quilos. Então, doutor, essa situação toda aí, uma resposta. Bom. Vamos lá, então. Se vira, doutor, se vira, doutor. Se vira nos 30, né? Bom, antes de mais nada, toda dieta ela tem uma composição mínima. Minerais, né? Vitaminas, carboidratos, proteínas e gorduras. Bom, se você restringe só a uma proteína, uma dieta só de proteína, você vai ter só o óleo da carne da proteína. Só que essas dietas das proteínas, elas são muito restritivas em relação
a outros elementos importantes na sua alimentação. Eu, particularmente, não somos partidários da dieta da proteína. Agora, tem dois tipos de dieta de proteína. A proteína gorda e tem a proteína magra, né? Veja bem, se um paciente... a ideia da proteína magra é a seguinte. A gorda eu não vou, acho que nem abordar, porque nós não concordamos com esse tipo de dieta. Na proteína magra, cada 1.000 calorias de proteína que você ingere, em torno de 30%, quer dizer, 300 calorias, vai ser gasta na digestão dessas 1.000 calorias. E como as proteínas saciam mais que o carboidrato, e até a própria gordura, então existe alguma... vamos colocar assim, que existe algum atalho curto, tratamento curto, que você poderia utilizar-se nas proteínas magras, tá? Bom, só que isso é por um período curto, 5, 6 dias, no máximo, e você entra com uma dieta normal. Então, tem colegas que trabalham dessa forma. E tem colegas que já partem para uma composição normal de proteína, minerais, vitaminas, carboidratos e óleos. Essa é a mais saudável. Essa última é a mais saudável. Então, no vigilante do peso, é isso que essa pessoa vai encontrar lá. Então, tem alguns movimentos que tentam ajudar a população a perder peso através de reuniões. Então, se não tiver acesso à área médica, ou mesmo após o acesso, o diagnóstico da obesidade, se a pessoa quiser frequentar os vigilantes do peso, associado à questão nutricional individual, os aspectos metabólicos individual da área médica, área nutricional, então aí ela pode até frequentar lá, certo? Que não vai ter prejuízo algum, né? Ela pode até acrescentar algumas informações importantes ao grupo. Tá? Que maravilha. Veja, enquanto a gente está aprendendo aqui, eu vou chamar o intervalo na sequência, eu vou fazer uma pergunta para ele aqui sobre aqueles bombardeios de informações e de propaganda que a gente vê todos os dias nos meios de comunicação. Tome aquela pílula, tome aquela cápsula, ela envolve a gordura, ela armazena, segura, retém a gordura, isso vai ajudar no peso. Será que tudo isso é verdade, é mito? Quais são as orientações e as dicas de um profissional? Quer saber isso e muito mais? Não sai daí. O Vídeo Saúde é seu e volta já só para você. É imprescindível, após a perda de peso inicial, desenvolver a prática de atividade física. É importante para o ser humano, operado ou não operado, fazer atividade física para o sentido de desenvolver uma vida saudável, melhorar as capacidades vitais, aeróbicas, circulatórias, para recobrar a sua saúde e seu bem-estar e ativar o metabolismo no sentido do controle do peso.